prosseguimento aqui ao nosso evento, né? Agora nós vamos ter a palestra do meu amigo Márcio Patrício de Oliveira, né? Curso superior em bacharel em Direito pela Uniceub. Pós-graduação em Direito Público. Instituto Processo. Curso básico de Direito Aeronáutico Especial. Pós-graduação em Direito Penal na Faculdade Integrada de Jacarepaguá. Curso de tutorial de professores. Pós-graduação no ITA em Segurança na Aviação e Aeronavegabilidade Continuada. Curso de Direito Aeronáutico pela ABDA. Cursos operacionais do Patrício. Curso de formação de sargentos. Curso de mecânico de aeronaves Learjet. Curso de mecânico do Cessna. Curso de grandes modificações e grandes reparos. Participação no curso O Papel do Poder Judiciário em Segurança de Voo. Participação em ciclo de palestras de Direito Aeronáutico, tanto pelo CENIPA como pelo CERIPA 3, que é o caso hoje, né? Principais cargos executados pelo Patrício. Auxiliar de Divisão de Aeronaves e Manutenção do SERAC 6. Auxiliar da Divisão de Operações da parte de Infraestrutura Aeroportuária do SERAC 6. Encarregado da Divisão de Formação e Aperfeiçoamento do CENIPA. E secretário da Assessoria Jurídica do CENIPA, cargo que ele ocupa atualmente. Patrício, a palavra é sua. Bom dia a todos. Sou o suboficial Patrício, trabalho no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no CENIPA, mais precisamente na assessoria jurídica do CENIPA. Então, a palestra que a gente vai passar para os senhores aqui trata sobre, basicamente, a parte de legislação, direito aeronáutico, obviamente com repercussões no acidente aeronáutico, como foi bem colocado anteriormente. A filosofia do CIPAER visa o quê? Investigar um acidente com o intuito que as ocorrências não tornem a acontecer, ou seja, o objetivo é evitar que novas vidas sejam ceifadas, bens materiais venham ser acabados. Esse é o objetivo e a filosofia do CIPAER. Então, nós vamos falar um pouco os objetivos do CIPAER do Poder Judiciário, né? Identificar as principais diferenças entre a investigação técnico-aeronáutica e a investigação da Polícia Judiciária. Vamos falar ainda também de algumas implicações jurídicas nas ocorrências aeronáuticas, de repercussões jurídicas nas ocorrências aeronáuticas que vem acontecendo, porque a gente trabalha na assessoria jurídica do CENIPA e a gente vê que isso acontece todos os dias. A gente recebe documentação de delegados de polícia, Ministério Público, juízes, promotores, procuradores, não importa. O fato é que essas pessoas, ou seja, essas autoridades, elas buscam fazer a parte delas, ou seja, o objetivo da investigação deles é justamente vislumbrar uma responsabilidade, quer seja civil, penal ou até mesmo administrativa. E o objetivo do CIPAER é diferente, o CIPAER é completamente diferente. A nossa investigação é técnica, a gente busca os fatores que contribuem para um acidente aeronáutico com o intuito de quê? De prevenir que fatos daquela natureza tornem a acontecer. Então, nós vamos seguir esse roteiro aqui, falar alguma coisa da legislação aplicada ao sistema como um todo, isto é, ao direito aeronáutico como um todo, que faz parte do complexo também. Vamos falar dos objetivos do CIPAER versus objetivos do Poder Judiciário. As diferenças entre a investigação técnica do CENIPA, a investigação do CIPAER e da Polícia Judiciária. E alguns casos concretos que tiveram repercussão na Justiça. Das normas aplicáveis ao CIPAER e ao direito aeronáutico. Ou seja, o direito aeronáutico é uma salada, é um complexo de normas, né? O carro-chefe do direito aeronáutico é a Lei 7565 de 86, portanto, mais de 30 anos desse código. Existe uma comissão no Congresso Nacional que está modificando essa lei, isto é, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei federal, perfeito, e sendo que essa lei sofreu algumas alterações, sobretudo em 2014, que nós tivemos a lei de proteção ao sistema. Proteção não é fazer pano preto, é simplesmente proteger as informações oriundas de um acidente aeronáutico, para que um relatório final não seja utilizado dentro do bojo do processo. Isto é, o processo, a gente afasta, o objetivo é afastar algumas hipóteses que eventualmente nós encontramos num acidente aeronáutico, para que o juiz não venha sentenciar
e aí cometer injustiça. Esse é o objetivo dessa lei. A Lei 12.970, ela trata disso com clareza. Se os senhores puxar, principalmente o Código Brasileiro de Aeronáutica, os senhores vão ver que a lei, o objetivo dela, o escopo dela é proteger a informação técnico-aeronáutica, tá certo? E, além disso, tem outras legislações que versam do sistema também. A própria Carta Magna, o artigo 21, ele fala que compete à União legislar sobre o direito aeronáutico, né? Aí, a NSA são normas do sistema do Comando da Aeronáutica. O CENIPA, ele legisla também. A 3-13, ela trata de protocolos de investigação. Como é que começa uma investigação? Com um acidente aeronáutico. E aí alguém tem que fazer alguma coisa. Há uma ação inicial no local do acidente. Uma equipe se desloca com o intuito de buscar informações sobre aquele fato que tem uma relevância para a sociedade como um todo. Os RBACs, quem legisla sobre isso? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. As IS, instruções suplementares, também são oriundas da ANAC, não é? Então é um complexo, é uma salada. São várias legislações que muitas vezes a gente não consegue, elas não conseguem se conversar, falar, interagir de uma forma adequada. E aí você tem que ter uma interpretação sistemática sobre o sistema. As resoluções da ANAC também e as convenções internacionais que são oriundas da OASI. Então, o arcabouço jurídico, a gente montou, fez uma tabela aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Perfeito? Ali nós vemos a norma constitucional, a legislação, isto é, a Carta Magna, não é? Que fala do direito aeronáutico. Aí nós tratamos a norma infraconstitucional ali, a Lei 11.182, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O DAC não existe mais, existiu no passado. E aí nós temos a Lei 7565, que está no mesmo nível da legislação federal que criou a ANAC. Essa Lei 7565 está sendo alterada, conforme eu falei para os senhores. Existe uma comissão lá no Congresso Nacional com o intuito de alterar essa lei, uma vez que são 30 anos, então muita coisa mudou de 30 anos para cá. Da mesma forma, a Lei do Aeronáutico está sendo alterada também, modificada também, ok? E as convenções internacionais. Alguns decretos, o coronel até citou aqui um decreto do CIPAE, aquele decreto ali, 87249, e os anexos, que são oriundos das convenções internacionais também. Só que aqui a gente colocou, em especial, o anexo 13, que fala da investigação de acidentes aeronáuticos. Nós estamos tratando de um seminário, não é? Que faz a prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, o anexo 13, ele versa sobre isso também. E, obviamente, esse anexo 13 repercutiu na norma interna, isto é, na NSA 3-13, que fala de protocolos de investigação de acidentes aeronáuticos. E aí o artigo 87 diz o seguinte: a prevenção de acidentes aeronáuticos é uma responsabilidade de todas as pessoas, físicas e jurídicas também, não é? Ou seja, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que todas as pessoas, físicas e jurídicas, são corresponsáveis pela prevenção de acidentes aeronáuticos. O artigo 87 ele é bem claro. E aqui foi falado de um princípio CIPAER, o princípio da mobilização geral. O princípio da mobilização geral é baseado nesse artigo 87 da Lei 7565, do Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Que todas as pessoas são corresponsáveis, isto é, os mantenedores, os pilotos, as comissárias de bordo, enfim, todas essas pessoas, elas fazem parte do métier, isto é, da aviação como um todo. Logo, essas pessoas têm corresponsabilidade. A gente viu, a gente não vai falar hoje, mas o acidente que aconteceu com a Air France em 2000, tá? Foi um acidente que aconteceu na França, que foi com o Concorde. Ali naquele acidente, alguns mecânicos eles foram responsabilizados, porque fizeram o serviço e descobriram que, obviamente, na persecução penal, que eles tinham participação. O artigo 29 do Código Penal é bem claro: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Ele diz lá, ou seja, ele coloca o princípio da proporcionalidade, ele coloca também a responsabilidade, não é? Soltar balões também é crime, armazenar, ou seja, qualquer pessoa que participa dentro desse métier
pode ser responsabilizado sim. O artigo 2º do decreto diz que o órgão central é o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E é lá que saem os relatórios finais de todos os acidentes aeronáuticos. E o produto de uma investigação é o quê? É o relatório final que contém as recomendações de segurança. Tá? O item 2.1.2 diz: não é propósito de uma investigação CIPAE atribuir culpa ou responsabilidade aos envolvidos. Ou seja, o objetivo do CIPAE é simplesmente fazer a prevenção do acidente aeronáutico, isto é, não é apontar culpados, não é dizer que um piloto, um mecânico, uma comissária, enfim, um operador teve culpa, não é. O objetivo é simplesmente fazer com que o sistema mude, melhore e se aperfeiçoe. Por isso que a base de um sistema, a base da evolução de um sistema é a informação. Se a informação não circular, o sistema não vai se aperfeiçoar. E aqui o anexo 13 diz: um procedimento com o propósito de prevenir os acidentes, que inclui a recolha e a análise de informação, a extração de conclusões, incluindo a determinação dos fatores contribuintes, e, quando apropriado, da formulação das recomendações de segurança, que está dentro da filosofia do CIPAE. Ok? O único objetivo da investigação de acidentes será a prevenção de futuras ocorrências aeronáuticas. Não é propósito dessa atividade imputar culpa ou responsabilidade. Por quê? Porque quem vai fazer isso, quem é? Começa com um delegado de polícia. Ele vai buscar no inquérito a autoria e materialidade de um delito. E aí vai combinar com um promotor de justiça ofertando a denúncia. O juiz recebe ou não. E aí começa todo um processo. Mas é isso, a investigação é feita por eles. A nossa é técnico-aeronáutica, não busca, não vislumbra a responsabilidade. Ainda no anexo 13 diz que todo procedimento judicial ou administrativo, para determinar culpa ou responsabilidade, deve ser independente de toda investigação. É por isso que o CIPAE prepara profissionais, não é? Pode ser do Ministério Público, da Polícia Judiciária, com o intuito de que eles façam as suas respectivas investigações. Que as nossas investigações só servem, ou melhor, servem muito para aperfeiçoar a comunidade aeronáutica, para ajudar a comunidade aeronáutica nesse aspecto. E os objetivos do CIPAE, como foi tratado e falado anteriormente: preservar recursos humanos e bens materiais. O maior bem que você e eu possuímos é a vida. Então, aí está também um dispositivo que está na Carta Magna, o direito à vida que você e eu possuímos, bem como também dos bens materiais, visando também o progresso da aviação, acelerar o desenvolvimento do país com a redução de custo. A segurança de voo, ela tem uma visão empresarial. Então, o empresário, ele tem que entender que ele tem que qualificar os profissionais que trabalham na aviação o tempo inteiro. Porque a aviação, ela progride em progressão geométrica, E nós, pessoas, nós progredimos em progressão aritmética. E o grande desafio é equalizar essa equação, fazer com que haja um equilíbrio nessa situação, para que nós possamos ter uma aviação segura como um todo. O CIPAE, no âmbito jurídico, é um microsistema jurídico com competências, regras e normas próprias, não é? Que não se envolve com as normas do direito penal, processual e assim por diante, ok? A finalidade da investigação, ou seja, buscar os fatores que contribuem para um acidente aeronáutico, perfeito? Para que esses fatores que contribuíram para um acidente aeronáutico, eles não venham se materializar novamente numa ocorrência. Esse é o objetivo. Fazer com que as pessoas tenham um entendimento. A investigação do CIPAE é pedagógica, é meramente pedagógica. É para fazer com que a gente continue trabalhando no sentido que haja uma mudança de comportamento no cidadão. Né? O cidadão que voava, por exemplo, com sobrepeso, ele não pode voar com sobrepeso, porque existe um peso máximo de decolagem, e ele vai estar fadado ao insucesso, por exemplo. Aquele que voa com pouco combustível, sabendo que vai ter que fazer um voo mais longo,
ele não pode voar dessa forma, porque ele pode ter uma pane seca e o avião pode cair. Aquele que porventura troca uma bomba hidráulica por uma bomba qualquer que não é prevista pelo fabricante, ele não vai fazer, porque houve um erro anterior e, obviamente, uma recomendação, os fatores contribuintes estavam naquele acidente, naquele relatório final, e aí ele vai entender que ele não pode agir desta maneira, que vidas outras podem ser ceifadas em função disso. O relatório final é elaborado com base nas informações factuais, na análise, na conclusão, que consiste na apresentação de fatos e fatores contribuintes e nas recomendações de segurança, que vão produzir a dinâmica da ocorrência aeronáutica. O relatório final não tem por objetivo estabelecer o grau de contribuição de cada fator, porque cada fator contribuinte, ele tem o seu grau ali. A gente não vai aquilatar, avaliar esse grau de contribuição de uma determinada ocorrência aeronáutica. Então, os fatores contribuintes de uma ocorrência são eles: o fator operacional, humano e material. Esses três fatores, eles podem estar numa dada ocorrência, 2, 3, mas o fato é que eles vão estar inseridos dentro de um contexto, dentro de uma história triste, que é um acidente aeronáutico. Na investigação CIPAER, diferentemente da Polícia Judiciária, nós não temos litígios, não há partes, não é? O procedimento, ele é célere, ele é rápido, não é? Não há acusação, não tem acusação aqui. O nosso objetivo, muitas vezes, como a gente vai fazer uma entrevista de uma testemunha no local de um acidente, é buscar as informações técnicas, para que essas informações técnicas possam fomentar mais ainda e melhorar a percepção da aviação. Os objetivos do Poder Judiciário, ou seja, o objetivo do Poder Judiciário é fazer justiça, interpretar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, a aplicação da lei ao caso concreto. Esse é o objetivo do Poder Judiciário. E a nossa ocorrência, ela começa com uma ação. Assim como na justiça, a ação. Só que é uma ação inicial no local do acidente, buscando ali informações sobre aquela ocorrência. Ao passo que na justiça, a ação, ela provoca a jurisdição que se manifesta no complexo de atos, o qual denominamos de processo. E aqui a gente vê o seguinte, que a Lei 12.970, ela tem uma razão de ser: proteger as informações do relatório final. Veja bem, em 84, olha só, evidentemente, simples noticiário de imprensa não constitui prova com relação à manutenção da aeronave. Ademais, ele é contrastado com o relatório final do CENIPA. Este sim, um valioso elemento probatório. O que ele está dizendo ali? Que o relatório final do CENIPA, ele é maravilhoso como meio de prova. Não, o relatório do CENIPA, ele deve ser utilizado com o condão de obter o quê? Informações novas sobre fatos novos que vão acontecer, porque as ocorrências, elas vão continuar acontecendo, mas a gente tem que prevenir, tapar as brechas, colocar barreiras para que elas não possam voltar, ou pelo menos diminuir numa proporção alarmante. As informações do uso do CIPAER é distintas das análises dos fatos, né? A ICAO até falou, recomendou que não se use os relatórios finais, como o coronel colocou anteriormente na palestra dele. E aqui nós vamos falar sobre a diferença de uma investigação CIPAER de uma polícia judiciária. Veja bem, eu vou citar um exemplo. Um acidente que aconteceu em Goiânia, 12 de março de 2009, Papatango Victor Fox India. O sujeito subtraiu a aeronave no Aeroclube de Brasília, não é? Ele não era piloto, mas conhecia da pilotagem. Ele pegou a aeronave, decolou, colocou a filha dentro e saiu do Aeroclube de Brasília, que fica em Lusiânia. E aí essa aeronave, houve um acidente, a aeronave caiu no shopping Flamboyant em Goiânia, perfeito? O cidadão morreu, ele e a filha. Mas vamos mudar um pouco a história. Suponhamos que ele tenha subtraído aquela aeronave, ele já cometeu ali um roubo, porque ele usou uma arma, tá certo? E derrubou. E aí vamos supor que ele matasse um transeunte. Dessa forma, ele poderia responder por 2 crimes. Primeiro, homicídio, matar alguém, combinado com 157, que é roubo.
não é? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia, move mediante violência ou grave ameaça. Foi isso que ele fez. Nesse caso, ele responderia pelos 2 delitos. Haveria uma persecução penal e ele teria que responder pelos esses 2 delitos. Só que o CIPAER foi investigar aquela ocorrência, mas como se tratou de ato ilícito, aí a investigação foi mais célere, mais rápida. Por quê? Por que eu vou recomendar nesse caso? Eu não tenho recomendações a fazer nesse caso. Eu vou recomendar o quê? Que ninguém furte, ninguém roube? Não. Para o CIPAER, essa situação ela foi irrelevante, meramente para fins estatísticos. Mas veja bem, numa só ocorrência, a gente tem 2 desdobramentos, ou seja, 2 investigações, ainda que célere do CIPAER, não é? E uma outra mais longa, que vinha a ser até a investigação que poderia culminar no tribunal do júri, porque ele matou alguém. E as diferenças estão aí, ó. A investigação do CIPAER visa a prevenção, não é? E a judicial, buscar autoria, materialidade. A investigação do CIPAER, ela é voluntária, baseada na confiança, não é? E o Poder Judiciário com ampla defesa e contraditório, não é? O método que se busca no CIPAER, busca-se situações inseguras, perfeito? E ao passo que, na Justiça, nós vamos buscar o nexo de causalidade. Vamos ver o primeiro caso de um acidente aeronáutico. Esse acidente aconteceu em Manaus, no estado do Amazonas. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Eduardo Gomes, com o destino o Aeroclube de Flores, em Manaus também. Na aproximação para a pista, o piloto verificou que as luzes indicadoras do trem de pouso não confirmavam a posição baixada. O piloto arremeteu com a finalidade de circular para confirmar a posição do trem. Durante o procedimento de arremetida, a aeronave perdeu sustentação, vindo a colidir contra residências localizadas próximas ao aeroclube, não é? Após o acidente envolvendo a aeronave, foi instaurado um inquérito civil público pelo Ministério Público, não é? A aeronave atingiu 6 casas. 6 casas. Vamos ver ali o que aconteceu. Olha aí, ela destruiu 6 casas. Um acidente similar a esse aconteceu em Lusiânia, Papatango November Alfa Bravo, 10 de janeiro de 2015. Uma aeronave destruiu uma residência de 2 idosos. Então, nesse caso específico, o operador ele vai ter que responder. A empresa vai ter que ressarcir o dano oriundo daquele prejuízo. Ou seja, a responsabilidade civil, objetiva, independente do aspecto culpa. Ele vai ter que responder. Ele vai ter que restabelecer o status anterior. Algumas leis aqui que a gente colocou e citou, o Código Brasileiro de Aeronáutico e as grandes transformações, a Constituição de 88 e o novo Código Civil, né? Sobre a responsabilidade civil, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele trata do artigo 222 ao 245, ele fala sobre a responsabilidade civil, né? Assim como do 246 ao 287. A responsabilidade civil objetiva, ela é oriunda de um dispositivo que está na Carta Magna, artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Foi o exemplo anterior. O que aconteceu? Um piloto que estava pilotando aquela aeronave em Manaus, ele destruiu, na pilotagem, no acidente aeronáutico, 6 casas, perfeito? Quem é que vai ser responsabilizado nesse caso? A empresa vai ser responsabilizada. Ela era operadora, era um táxi aéreo. Ele vai ter que responder por conta disso, perfeito? Aquela empresa de táxi aéreo, ela foi certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Então, ela é uma prestadora de serviço público, embora seja uma empresa privada, porque tem uma certificação do
Estado brasileiro, qual seja, da Agência Nacional de Aviação Civil. A responsabilidade naquele caso é objetiva. O segundo caso que todo mundo conhece é o TAN 3054, né? Responsabilidade penal, não é? Veja bem, no TAN 3054, o que aconteceu? No âmbito policial foram indiciadas 10 pessoas, quase todas elas em nível de direção, de gerenciamento, tá? E aqui elas foram enquadradas nesse dispositivo aqui, ó, no 261, atentado contra a segurança do transporte aéreo. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria alheia ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Aí eu destrinchei um trecho do Ministério Público. Diante de todo o exposto, a investigação nos leva à inarredável conclusão que há indícios de ação ou omissão culposa. Entendam bem, no caso do 3054, infelizmente, o Ministério Público, ele utilizou por demais da investigação CIPAE. Ele baseou-se quase que exclusivamente na legislação, ou melhor, no relatório final, não é? Para ofertar a denúncia em desfavor dessas pessoas. Em função disso, o CENIPA trabalhou arduamente com o intuito de criar uma lei protegendo essas nossas informações. Nós tivemos um caso no estado do Pará, em que um juiz afastou o relatório final dentro do bojo do processo. Ele simplesmente tirou, pediu para que houvesse o desentranhamento do relatório final. Por quê? Porque o relatório final, vamos colocar aqui, ele é uma prova, mas não deveria ser a prova. Por isso que a Lei 12.970, ela veio para proteger, para que injustiças não sejam realizadas. Porque, veja bem, ele se baseou apenas em indícios, há indícios e não provas do que o cidadão cometeu ou deixou de cometer um delito, por exemplo. Então, nós fizemos um trabalho bem feito e o Congresso Nacional acatou essa lei. A responsabilidade penal, apesar de não ser comum na aviação, como foi tratado na palestra anterior, trata-se de uma tendência, principalmente após as grandes tragédias, isto é, o 3054 e o 907. Inclinação jurídica pela responsabilização dos gestores. Gente, existe um caso que eu estava estudando, uma aeronave no Rio Grande do Sul, em que um mecânico estava sendo responsabilizado por ter realizado um serviço mal feito. Isto é, numa asa da aeronave. A asa soltou em voo e o mecânico estava respondendo a título de culpa. Então, infelizmente, há uma tendência de criminalização na aviação. Os mecânicos, os pilotos, os controladores, enfim, nós não sejamos hipócritas, porque o Poder Judiciário está chegando na aviação, até a título de gerenciamento também. Algumas indenizações, gente. Vamos ver aqui, ó. Em relação ao 3054, é bem verdade que foi montada uma comissão com o intuito de se fazer algum tipo de proposta para que reduzisse o número de ações na justiça desse evento aqui do 3054, mas algumas ações foram propostas à justiça com o objetivo de obter indenizações em função desse triste acidente. E esse processo foi um deles, olha aí, ó. Houve condenação na pensão militar para uma viúva e o seu filho, filho de um passageiro, reconhecida a existência de dano moral em virtude do falecimento do marido e do pai dos autores. A indenização em torno de R$500 mil, ou seja, 1 milhão para a família, 500 para cada uma. Agora o terceiro caso é o 907, todo mundo conhece a história, não precisa falar muito, mas tem a questão da responsabilidade penal, gente. Veja bem, um dos controladores foi inclusive condenado. Pois bem, no âmbito do STM,
está sendo mantida a condenação de um dos controladores de tráfego aéreo, em curso no artigo 206, parágrafo 1º e 2º do CPM. Por quê? Porque eles são militares, então é Código Penal Militar. Homicídio culposo com agravante e aumento de pena. E a questão da indenização moral, gente, no 907, o processo 0160144, etc., no TJ do Rio, reconhecida a existência de dano moral reflexo, a indenização fixada em 120 mil para cada um dos autores. Os irmãos da vítima propuseram a ação, ok? Então, gente, nós vimos um pouco aqui da legislação aplicada ao sistema, o objetivo do CIPAER, o objetivo do Poder Judiciário, a diferença da investigação do CIPAER para a da Polícia Judiciária. Uma coisa é a parte técnica aeronáutica, que a gente enfatiza, a Força Aérea Brasileira. Outra coisa é a Polícia Judiciária, que ela vai buscar autoria e materialidade de um delito. São coisas completamente distintas. Então, nós falamos também de algumas implicações jurídicas das ocorrências aeronáuticas. O caso não se esgota aqui. Nós temos todos os dias, na assessoria jurídica do CENIPA, casos sobre acidentes que acontecem, pessoas que vão reivindicar os seus respectivos direitos, quer seja na seara administrativa, até mesmo na cível, penalmente, enfim, trabalhista, não importa. O Poder Judiciário chegou também na aviação como um todo. Aí nós vimos esse roteiro aqui, o objetivo é identificar os objetivos do CIPAER do Poder Judiciário, as diferenças das investigações e tratamos de alguns casos concretos. Vamos deixar aqui duas frases. A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Sendo assim, temos muito que aprender com os nossos erros e aprimorar nossas defesas perante ameaças encontradas. Isto é, são as barreiras que devem ser colocadas, porque o acidente organizacional, o acidente, ele começa a acontecer dentro do âmbito da empresa, ele só se materializa na pista de pouso e decolagem, na fazenda, que a gente investiga muito, acidentes aeroagrícolas, ele se materializa ali. Mas ele começa dentro do âmago da empresa, ok? Nessa complexa operação aeronáutica. E o papel do Estado deveria ser o de garantir as liberdades individuais, o império impessoal da lei. Cada um tem que construir o próprio caminho, esforçar-se para realizar seus sonhos, obter sua satisfação pessoal. O governo atua apenas para impedir que os desejos de um agridam a liberdade de outros, mas não para decidir quais desejos o povo deve ter ou como cada um deve lutar para atendê-los. O direito básico que cada cidadão possui, portanto, é o de liberdade limitada por poucas regras básicas que existe de forma isonômica para todos. A isso damos nomes de justiça. Então, gente, justiça não é dar a cada um que é seu, porque se fosse assim, era dar ao pobre a pobreza, o rico a riqueza. Justiça é a dignidade da pessoa humana, está consagrado na Carta Política. Eu agradeço a oportunidade. Os meus telefones, meus contatos estão aqui. Eu trabalho no CENIPA, na assessoria jurídica. Um abraço.